Hoje é o versículo 9, gente. Eu só estou testando vocês. Ninguém passou no teste. Não. Primeira pergunta já... Zero. Eu vou forçar vocês nesse curso, viu, gente? Eu vou entrar nas questões mais difíceis dele. Vamos começar orando? Ok. O Donizete, abre para nós. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos e agradecemos a Deus mais uma vez, estamos na sua casa, para ouvir as suas ricas e poderosas palavras. Ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor nos ajude para que nós possamos ouvir, colocar em prática em nossas vidas, o que nós vamos aprender aqui nessa noite. Que esse estudo, Pai, seja uma grande valia para nós, para nossas vidas, enquanto nós estivermos nessa terra aqui tão tenebrosa. Nós possamos crescer, viver, que nós vamos aprender aqui agora nessa noite. Oramos a Deus por cada um que veio, os nossos irmãos e amigos da internet. Oramos a Deus pelo pastor Davi, que vai trazer para nós esse estudo de Apocalipse. Que nós possamos, ó Pai, realmente nos despertar para o estudo da Tua Palavra. Continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando força, sabedoria, para que nós possamos ouvir sempre a Tua Palavra. Muito obrigado, Deus, por esse tempo que nós vamos passar aqui, tempo rico, tempo abençoado por Ti. Pois é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Dá uma mão para mim, Arthur. Pega... Esse púlpito é baixo, para mim não consigo enxergar. Eu tô apanhando aqui com a vista, não consigo enxergar. Aí. Que melhor. Capítulo 1, versículo 9. Vamos lá. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus. Achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Assim nós praticamente encerramos, né, o estudo da semana passada. Vamos ver se a gente consegue suplantar o versículo 10 ainda hoje, né? Aqui nós estamos diante do quê? A visão de Cristo ressurreto. Que visão que João vai receber? De Cristo ressurreto em sua glória. Ele não está mais naquela condição de cordeiro, de servo, mas ressurreto, de juiz, de senhor, de sacerdote. E o destaque desses primeiros versículos, indo até o capítulo 3, é o relacionamento dele com a igreja. Porque ele está presente com ela e dela cuidando. João volta a falar, se apresenta como irmão, companheiro de todos os cristãos na tribulação, no reino e na perseverança. O que ele está fazendo aqui? Ele está associando 3 aspectos à vida do cristão. Quais são os 3 aspectos da vida do cristão? Tribulação, reino, perseverança. Ué, é isso? Quais são os 3 aspectos da vida do cristão? Prosperidade, casa, carro na garagem. Não é, gente. Tribulação é uma certeza, vida atribulada. Tribulação.
reino, a promessa futura, e perseverança para poder chegar lá. Tá? E João está se identificando como irmão e companheiro de todos os cristãos na tribulação, no reino, na perseverança. Ele está associando as três coisas. O apóstolo Paulo também visualizou isso. Atos 14, 22. Atos 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Está vendo que estão os três aspectos de novo? Exortando a permanecer firme na fé. Por quê? Através de muitas tribulações. Importa o que? Entrar no reino de Deus. Firme na fé, perseverança. Tribulações. Porque é isso que importa para entrar no reino. Os três aspectos levantados por João, Paulo também levanta. Ok? Então, vamos visualizar tudo que o Senhor revela para nós dentro desses aspectos. Pode voltar lá no Apocalipse 1:9. Então, nós devemos permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por causa do quê? Da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Qual a razão de tribulação, fé e perseverança? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Não é isso que está no texto? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Agora, é só para João que é isso? Não. E eu pergunto, como que está seu cristianismo? Uma vez que seu cristianismo tem que ter um propósito, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Esse é o propósito. Se esse é o propósito, e é o que está acontecendo com a vida dele, é tribulação, perseverança, e está preso por causa da palavra de Jesus e dos testemunhos de Jesus, como que está a nossa vida? O mundo está aceitando legal, eu sou o cara 10, todo mundo gosta de mim, tudo bonitinho, eu estou em paz com o mundo. Se a resposta é sim, estamos diante de um cristianismo falso. Que o cristianismo verdadeiro, que sustenta a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, vai ter problema. Não vai ter aceitação. Como que vai ser o funcionamento desta igreja se for de acordo com a palavra de Deus e com o testemunho de Jesus? Vai estar lotada? Não. Vai ter apoio da população? Não. Então, e as nossas vidas, particularmente, como vai estar? Então, é a primeira coisa que nós temos que refletir, porque Apocalipse foi escrito para motivação, para perseverança dos cristãos. Então, esta é a situação. E muitas vezes nós não estamos tendo luta, é porque nós estamos fazendo concessões por conveniências, para acomodar uma igreja, para acomodar um cristianismo apóstata. Quais concessões você está fazendo na sua vida? Concessão. Porque se é por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, para a gente não passar por essas tribulações que o texto fala, eu tenho que fazer concessão na minha vida cristã.
Esse é o ponto. Que não devemos fazer. Versículo 10. E aqui a coisa vai começar a ficar difícil. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e eu vi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Achei-me em espírito. João está falando que se achou em espírito. Ele está no êxtase de comunhão com Deus. No dia do Senhor. O que é esse dia do Senhor, gente? O que é o dia do Senhor? Segunda vinda, também. O que mais? Dia da ira também. O que mais? De juízo também. Mais? Reino também. Mais? Agora, vamos dificultar um pouquinho. Me fala um texto que justifique a sua resposta. Não sei, você que está falando. Olha só, nós temos que exercitar as nossas mentes com as informações que estamos trabalhando. Esse texto, ele é diferente dos demais textos, tá? Por isso que eu falei que nós vamos começar a trabalhar uma dificuldade. Vamos pensar no contexto. Aonde está João? Preso em Pátimos. E na ilha de Pátimos, Deus concedeu uma experiência espiritual para ele. Aonde transformou a prisão em Pátimos numa antessala do céu. Ele tem uma visão do céu. Por quê? Porque ele está em intimidade com o Senhor. E a intimidade do Senhor é para os que o temem, diz Salmo 25. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Mas o que tem que haver a intimidade com o Senhor para que os temem no dia do Senhor? Porque dia do Senhor pode significar duas coisas. Nesse texto, ele está falando do dia do Senhor. O termo aqui é grego, grave isso, Kyriake. Grave isso que vocês vão precisar disso no futuro. Kyriake. O que quer dizer Kyriake? Em grego quer dizer dia pertencente ao Senhor. O dia que pertence a Ele. E o dia que pertence a Ele é o primeiro dia da semana, domingo. Esse texto, entendo, achei-me espírito no dia pertencente ao Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz de trombeta. O que o João está fazendo? O que a gente faz de domingo, gente? Culto. Ele está no culto. E no culto, achei-me em espírito. Mas o dia do Senhor não é o dia de ira, não é? Dia de juízo. Vamos ver os textos que sustentam isso e o texto que sustenta isto aqui. Ok? Era o dia do Senhor, mas não é o dia do Senhor escatológico, ou aquele dia que engloba todo o plano de acontecimentos, incluindo tribulação, segundo advento, reino. Assim sendo, o dia do Senhor segue o arrebatamento, o tempo em que os juízos de Deus são derramados sobre a terra, o dia do Senhor. O termo dia do Senhor, escatológico, também chamado aquele dia, o grande dia, vamos ver textos para isso. Isaías, capítulo 2, versículo 11. Isaías 2:11. Esse é o dia do Senhor escatológico que vocês me responderam. Tá ok?
Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. 12. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Esse dia do Senhor é o dia do Senhor o quê? Escatológico. É o dia do Senhor que está ligado a juízo, tribulação, reino, ok? Capítulo 13, versículo 6. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Olha só, é dia de assolação. 7. Pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá. É dia de prova, tá? 8. Assombrar-se-ão, apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Esse é o dia do Senhor, escatológico. 10. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Gente, o que tem no livro do Apocalipse narrando? Os cataclismas. Está aqui. As estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá. A lua não fará resplandecer a sua luz. Vai acontecer no dia do Senhor, que começa na tribulação. Logo após o quê? O arrebatamento. 11. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Isso é dia do Senhor. Veja, eu peguei dia do Senhor no livro de Isaías. Agora nós vamos pegar dia do Senhor no livro de Joel. Joel, capítulo 1, versículo 15. Nós precisamos entender, definir e ter claro em nossas mentes a questão do dia do Senhor, senão nós vamos interpretar a Bíblia errado. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Assolação. Tá? Capítulo 2, versículo 1. 2:1. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Versículo 10. Diante deles treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram seu esplendor. De novo aqui o cataclisma. Os eventos sobrenaturais com a natureza. Estamos num outro profeta, tratando da mesma questão, e ele está repetindo os mesmos eventos. Versículo 11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível. Quem o poderá suportar? Esse é o dia do Senhor escatológico. É juízo.
E quem é seu exército? Quem foi arrebatado? Quem está vindo com ele? A igreja e os anjos dele. Ok? Esse é dia do Senhor. Vamos ver mais um pouco sobre o dia do Senhor. Versículo 28. Aqui eu quero uma atenção especial de vocês. Porque esse texto não é tratado errado, ele é maltratado. Tá? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Aonde que está esse texto no Novo Testamento? Vocês têm que saber decorar isso, gente. Aonde está isso? Atos. Aonde? Não precisa falar o número, só fala o evento que está acontecendo. Pentecostes. Quem falou Pentecostes? Aí, isso mesmo, Pentecostes. Por que eu estou levantando essa questão, gente? Porque as outras posições doutrinárias falam que isso aconteceu lá em Pentecostes, o dia do Senhor. Por que eles falam que aconteceu? Porque está lá em Atos. E eles não compreendem que aquilo está sendo usado como ilustração, uma vez que nós não tínhamos o Novo Testamento escrito. Ele tem que usar um texto do Antigo para explicar o evento, o fenômeno do Espírito Santo, que não era conhecido deles, que está mudando o ministério do Espírito Santo em Pentecostes. Vamos seguir mais um pouquinho. 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Está falando do futuro, do dia do Senhor. 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. E aí? O sol escureceu, teve saraiva, teve terremoto, Cumpriu isso? Ou vai cumprir? Vai cumprir. Como que isso pode ser colocado o dia do Senhor no passado? Vamos seguir mais um pouquinho. 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes da segunda vinda. São sinais da segunda vinda. Está lá em Mateus 24. Está lá em Apocalipse. A partir do capítulo 6, começa a narrar os eventos da tribulação. São eventos na tribulação, durante o período da tribulação. Não tem como você compor o dia do Senhor em Joel, que nós estamos aqui, fora da profecia do dia do Senhor. É destacar fora do assunto e usar o texto como pretexto. 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Sobreviventes aonde? Do quê? Da tribulação. No Armagedon. Aqui está falando da conversão nacional da nação de Israel, na segunda vinda de Jesus. Só que esse texto é transportado pelas demais posições doutrinárias para Pentecostes. E não querem compreender que o texto que Pedro está usando é para explicar o fenômeno do Espírito Santo que eles não conheciam. Esse derramamento do Espírito Santo. Esse texto está falando o quê? Do derramamento do Espírito Santo sobre os sobreviventes que crerem, que receberem Jesus na segunda vinda. Então, eu não tenho como jogar essa interpretação para o passado, como fazem os amilenistas, jogando a tribulação do ano 63 ao ano 70. Porque eu sacaria o texto de Joel fora dos outros textos que nós estamos vendo
do dia do Senhor. Não tem como fazer isso. Vamos ver mais um pouco. Capítulo 3, versículo 1. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Por que de Judá e de Jerusalém? Jesus vai estar lá, mas a gente precisa... O porquê disso? Por quê? Por que Jesus vai estar lá? E promessa, estamos indo num caminho bom. Qual promessa? Ele é o leão da tribo de Judá. Também, mas tem uma promessa outra por trás. Como que é, Levi? Qual terra? Isso, pacto abraâmico, gente, que eu já deixei lá na lousa da igreja de Lambari o pacto abraâmico, porque é isso, prometeu o quê? Terra, a Palestina, descendência, a nação de Israel e bênção na terra prometida sob o governo do filho de Davi, Jesus. Certo? Então, mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, lá vai ter a conversão, vai ter a mudança. Verso 2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Gente, olha só, aonde que estão os judeus hoje? Espalhados por toda a terra. E a Palestina está o quê? Dividida entre as nações. E o que ele vai fazer? Na segunda vinda, congregar todas as nações, Vale de Josafá, que é o que? Armagedon, onde vai ser a última batalha. Para estabelecimento do reino terrestre para o reino milenar. Terrestre. Isso é dia do Senhor, gente. Ela começa lá na tribulação, vai até o reino e vai até o final do reino milenar. Até o juízo. Tem mais. Estamos falando dia do Senhor ainda. Vamos esclarecer dia do Senhor. Versículo 13. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Então o lagar o que é? Aquela bacia gigante cheia de uva que pisa para fazer vinho. Mas que diz o Senhor aí não se entende que um dia físico de 24 horas. Não, é um período, exatamente, isto, que começa na tribulação e vai até o juízo final. Todo esse período é dia do Senhor. É isso que eu estou mostrando, porque os textos estão mostrando vários momentos diferentes, mas todos chamados dia do Senhor. Então o dia do Senhor ele não se limita a um único dia de 24 horas. Boa observação, não é. Ok? 14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão, lá na batalha final, no Armagedon. 15. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. De novo voltou no cataclismo. Quando vai ser o cataclismo? Lá naquele período. Não é em Pentecostes, não foi em Pentecostes. Ah, mas em Pentecostes aconteceu. Gente, mas não aconteceu nada palidamente próximo disso, nada. Apocalipse, capítulo 14, versículo 15. Você está olhando esse dia do Senhor, você está falando da tribulação, está sempre com D maiúsculo, né? Isto. E o dia do Senhor aqui, no Apocalipse, aqui está com D minúsculo, né? Isso. Isso quer dizer que toda vez que tiver com D maiúsculo o dia, tem a ver com esse outro dia do Senhor ou não?
Talvez, eu não olhei todos os textos para fazer uma afirmativa dessa para você, mas de fato, todos que apareceram está maiúsculo. Isso. E esse dia do Senhor que está Apocalipse, eu acho que só tem ali. Que o termo ali é Kiriak, dia pertencente ao Senhor. Isso, tá? Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois também a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. É isso que estava no texto que nós acabamos de ler. A seara está pronta e madura para ser ceifada. Tá? Deixa eu pegar mais um versículo aqui que eu não peguei, vou pegar agora. Versículo 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Fora da cidade, o Vale do Armagedon, tá? O lagar é a preparação do amassar das uvas. Quem são as uvas? Os exércitos inimigos. E qual vai ser a quantia de sangue? 1,20 m. Quantos quilômetros? Na Bíblia de estudo de vocês, fala aí, vejam aí. Quanto? 300 quilômetros mais ou menos. É. 290 quilômetros. De sangue. Que é o dia do Senhor. É um dos itens do dia do Senhor. Ok? E aqui nós podemos visualizar disso. Vamos lá. Apocalipse 6, versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. 13. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O cataclismo aqui. Aonde? Apocalipse 6. Dentro da tribulação. 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Terremoto. Todos os montes, todas as ilhas foram movidos do seu lugar. Não é um terremotozinho, abalançou aqui, trincou umas coisinhas. Não é isso. Está apontando para o futuro, gente. O dia do Senhor, aquele dia, o grande dia, são esses os termos que são usados. Capítulo 8, versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida uma terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Tudo isso são os eventos cataclísmicos na tribulação. Dia do Senhor. Estão vendo que é dia do Senhor? Muito bem. Vamos ver sobre o Novo Testamento, sobre isso. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Opa! Onde está a nação de Israel hoje? Espalhada. Para o dia do Senhor, o que vai acontecer? Vão ser juntadas. Ok? O que mais? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Estamos vendo o texto do Novo Testamento agora. Irmãos,
Relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Só vamos pensar um pouquinho no contexto. 1 Tessalonicenses 5. Que evento vem antes, no capítulo 4? Primeira Tessalonicenses, que evento vem antes do capítulo 5 aqui? Eu sei. Eu quero que vocês reflitam e pensem. O que está escrito aí na Bíblia de vocês? O que está acontecendo antes? É a aula, gente. Não, tem uma definição mais clara. Veja lá. Não, veja aí. Final do capítulo 4, gente, antes de começar o 5. Arrebatamento, gente. Para começar a tribulação, o que tem que acontecer antes? O arrebatamento. Ele acabou de falar do arrebatamento. Acabou. O arrebatamento aconteceu. Consolai-vos com isso. Agora, ele vai começar a falar algumas coisas depois do arrebatamento. Versículo 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, opa, qual que é o primeiro cavalo da tribulação? Branco. Representa quem? Anticristo. Qual vai ser a campanha do anticristo? Paz e segurança. Ele é um político. Como todo político, ele promete algo que ele não vai cumprir depois. Tá? Paz e segurança. O segundo cavalo é o quê? Vermelho, guerra. Né? Que bela paz e segurança que ele deu. Né? Já começou com guerra. Né? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O mundo. Pastor, interessante frisar aí, né, que muita gente interpreta virar como um ladrão, não tem hora nem virar como um ladrão. Pensa que é a hora do arrebatamento, né? Aí está falando que é depois, né? É depois. Virar como um ladrão, ele Isso. vai vir com a igreja, né? Eu vou explicar já isso. Nós vamos chegar aí. Vamos chegar aí. Boa pergunta. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Do que está falando esse texto aqui, gente? Prestem atenção. 2 Tessalonicenses é uma carta para a igreja. Se a carta é para a igreja, não é para Israel, o que foi prometido para a igreja? Arrebatamento. No que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, da igreja com Ele, nós vos exortamos. 2. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. É o que o pessoal estava acontecendo lá, o que está acontecendo hoje em dia. Começa a acontecer, né? Guerra na Ucrânia. E agora complicou. Deu um terremoto lá não sei aonde. Jesus está voltando. São os sinais dos tempos, nós já estamos na tribulação. Eu estou cansado de ver essas conversas na internet.
o que tinha acontecido lá em 2 Tessalonicenses para Paulo escrever essa carta para eles? Porque chegou um cidadão na igreja lá, deu um ensinamento errado sobre isso, e os cidadãos da igreja, com boa fé na pregação, estavam fazendo o quê? Bom, já que Jesus está voltando, agora a coisa já era, eu não preciso mais trabalhar, não preciso mais produzir nada, não preciso... Vamos ficar só aguardando agora. E estava acontecendo isso. Paulo precisou escrever essa carta para o pessoal. Espera aí, não é desse jeito não, tá? Supondo tenha chegado o dia do Senhor. Vocês estão supondo errado. Vamos ver então o que é o certo. Versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é o homem da iniquidade e o filho da perdição? Anticristo. Antes que venha a apostasia. De que apostasia o texto está falando aqui? Qual? Qual é essa? Hã? Gente, aí as pessoas concluem as coisas sem entender a palavra. Apostasia da palavra tem texto para isso, que não é esse. Aqui a palavra apostasia, no grego, ela pode ser traduzida simplesmente como afastamento. Essa palavra afastamento era usada de diversas formas. Por exemplo, um divórcio, apostasia do casamento. Quando o judeu deixava a lei, apostasia da lei. Afastamento. Afastamento, até que venha o afastamento. O que estava falando nos primeiros versículos? Do arrebatamento. Que vai se afastar da onde? Dessa terra. Enquanto não acontecer isso, não começa o ministério do anticristo. Aí eu posso afirmar isso? Posso, é só continuar o texto. 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Quando vai acontecer isso? Que momento da tribulação? Na primeira metade. No meio. Isso é que separa a tribulação da grande tribulação. Outro erro que o pessoal comete, acha que a pequena tribulação, a primeira metade, é momento de paz. Não é, gente. Todos os 6 selos, com tudo aquilo que está acontecendo, é na primeira metade. A trombeta já é na segunda metade, mas os selos são na primeira metade. Vimos isso numa das primeiras aulas. Tá? Então, isso vai acontecer no meio da tribulação. Quando quebra-se o quê? A aliança do anticristo com Israel. Eles têm uma aliança. Logo após o arrebatamento é estabelecida uma aliança entre Israel e o anticristo. Quando é quebrada essa aliança, o anticristo passa a perseguir a nação de Israel. Ok? É por isso que ele vai atrair para o Armagedon. Não, ele não. Isso aí está determinado por Deus. É. Por que é feita essa aliança? Por que é feita essa aliança? Porque o anticristo, na sua campanha, ele vai oferecer guarda para algumas nações. Israel vai assinar um contrato de proteção com o anticristo. Está lá em Daniel. Tá? Vocês querem ver o texto de Daniel? Vamos lá.
capítulo 9 de Daniel, versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos, o anticristo, por uma semana, 7 anos. Na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então essa aliança vai ser quebrada no meio da tribulação, profecia de Daniel. Ok? Vamos seguir mais um pouquinho. Volta lá no 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós estávamos no versículo 4 ou 5? Põe no 4 primeiro, para ver se a gente já passou por ele. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, que é o texto que nós acabamos de ler em Daniel. Por isso que foi quebrada a aliança, porque Israel não aceitou adorá-lo. 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Como que vocês estão se deixando levar com outro ensino, se eu já ensinei isso para vocês? É isso que eu estou falando para os Tessalonicenses. 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, o anticristo está detido. Por quê? Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, há muitos anticristos, e aguarda somente que seja afastado, olha o afastamento aqui, tá? Apostasia. Aquele que agora o detém. O que está detendo? O corpo de Cristo, a igreja. Deus não permite porque a igreja está presente, é necessário arrebatamento antes. 8. Então será de fato revelado iníquo, assim que a igreja for afastada, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Lá na frente. 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. É só ele que tem esse poder? Ou esses falsos profetas, esses curandeiros, esse pessoal místico, pode fazer sinais pela eficácia de Satanás, tá vendo? Todo poder, sinais, prodígios. Só que aqui Satanás está pegando e está passando tudo na mão dele. Está tudo na sua mão, todo o poder está na sua mão. Não é algum. Tá? Esse pessoal que ganha Prêmio Nobel de Paz, né? Isso. Eu acho que vai ser um tipo muito comum a partir da nossa época. Porque as profecias falam que ele não vai ser tentado pelas mulheres. Então, vai ser assim uma pessoa bem dócil, sabe? E que mulher não faz efeito nele. O anticristo vai ser assim. Então... Hã? Eu não entendi. Vai ser um padre? Não. É uma pessoa que não tem. Ah, nem vínculo. É. Olha, é alguém que vai falar de paz, de segurança. Vai ser, uma das grandes habilidades dele vai ser a mentira. Ele vai começar a convencer todos os reis da terra só com a lábia, só com a conversinha. Tá? Vamos lembrar que ele está recebendo poder, sinais e prodígios da mentira. O pai da mentira está dando todo o poder para ele. E o poder principal que ele vai usar é a mentira. Tá? Muito bem.
Tais trechos revelam o que é a ideia de julgamento. Estão vendo? O dia do Senhor é o quê? Julgamento. Sofonias. Vamos agora a um texto do Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 14. Sofonias 1, 14. Ainda falando do dia do Senhor. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. 15. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. 16. Dia de trombeta, dia de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. 17. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Por que está acontecendo tudo isso? Porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como o pó, e a sua carne será tirada como esterco. O Armagedon, como vai ser, e antes do Armagedon também. Morre uma terça parte da terra, destrói uma terça parte da natureza, uma terça parte das águas, depois destrói tudo. Tá? Fontes de água, fonte de natureza, de mar, acaba tudo. 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Isso é dia do Senhor, gente. Esse é o dia do Senhor. Vamos agora para um texto do Novo Testamento que inclui todos esses aspectos juntos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, aqui, Ademir, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Tudo. 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Aqui uma orientação para nós. 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Opa! O dia da vinda do Senhor? De Deus. Quando que é o dia de Deus? O dia do Senhor nós estamos vendo nos textos. Depois do juízo final, novos céus e nova terra, dia de Deus. Aonde o mundo foi julgado e Jesus entrega para o Senhor, a morte foi vencida, novos céus e nova terra. É dia de Deus. Tá? Quando ele apresenta para o Pai a obra completamente cumprida. Tá? Esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Esse cataclisma, qual cataclisma é este aqui? Não é o da tribulação, gente. É do final do milênio, quando a terra acaba em fogo. Porque está falando do dia de Deus, não está falando do dia do Senhor. Novos céus e nova terra. Então a velha terra está sendo destruída. É no final do milênio isso. 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, que é o dia de Deus. 14. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Então, aqui está tendo uma motivação para que nós possamos
nos manter firmes na fé, sabendo que tudo isso vai acontecer. A pergunta que o Ademir fez, volta no 3:10, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Vamos explicar isso aqui. Esse versículo valida a ideia de incluir todo o milênio no dia do Senhor. Está o milênio junto, certo? Observação. Se o dia do Senhor não começasse até a segunda vinda, visto ser precedido por sinais, ele não poderia vir como ladrão. É simples o raciocínio, gente. Você sabe quando vai ser o arrebatamento? Não. Após o arrebatamento, as pessoas que ficarem têm condições de saber quando é a segunda vinda? Tem. Porque a Bíblia fala que vão ser 7 anos até a segunda vinda. 3 anos e meio, 3 anos e meio. E os sinais que aparecem na Bíblia são da segunda vinda, não do arrebatamento. Não tem sinal do arrebatamento. Então, o evento, ele tem que ir lá para trás e começar do arrebatamento para frente. Porque se a gente não sabe o arrebatamento, a gente já não sabe o resto também. A gente sabe a sequência, mas se não tem o pontapé inicial, esse é o ponto. Vocês estão entendendo onde está o raciocínio? Aqui que está a explicação desse ponto. E é aqui que erra posições como midi-tribulacionismo. O mesotribulacionista, no meio. O arrebatamento é no meio. Se é no meio, você sabe quando vai ser. É no final da tribulação. Então você também sabe. Você sabe todos os sinais. Mas vai ser no final. Então você sabe. Tudo está na sequência. A única posição doutrinária que mantém esse aspecto é a nossa, pré-tribulacionista. Senão, vai anular esses versículos. Estão percebendo? Pastor Davi, na tribulação, a pergunta já foi clara, mas muito tempo. Na tribulação, haverá sequência da pregação? Vai ter pregação do Evangelho do Reino, não do Evangelho de Cristo que nós temos agora. Qual que é a diferença? Hoje, quando uma pessoa se converte, faz parte do quê? Da igreja, do corpo de Cristo. A igreja foi arrebatada antes da tribulação. Não tem mais o corpo de Cristo. O que tem dali para frente? A promessa da terra, a Palestina, de Israel, cabeça das nações, e de bênção nesse reino. Essa é a promessa. O evangelho do reino. Então, vai ter pregação? Sim, do Evangelho do Reino. Vamos ver um texto que o pessoal interpreta errado nesse aí? Vai, Antônio. Então, assim, depois que a igreja foi arrebatada, a gente começar a situação do milênio, Deus só tem, assim, promessa com Israel. Não tem mais promessa com Aqui na terra não tem mais promessa com a igreja. A igreja já está nos céus. E o tratamento está sendo feito lá, né? Que é o tribunal de Cristo para julgar as obras dos santos, as bodas do Cordeiro e a segunda vinda. Tem, eles têm que crer no Evangelho do Reino. Porque Israel vai ser cabeça das nações. Então, se as nações não se converterem e não entrarem no reino, como que ele vai ser cabeça de quem? Entendeu? Tem que ter nação convertida. Tá bem? Mateus 24. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Os arminianos se pegam neste versículo, esse é o principal versículo que eles se pegam, tá vendo? Quem não perseverar não vai ser salvo. Quem são os arminianos, gente? Pentecostais, carismáticos, ok? Eles creem na perda de salvação. Então,
Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Tá vendo? Eles pegam isso. Mas ele pega esse versículo e arranca do contexto que ele está. Como que contexto ele está? Mateus 24 está falando do quê? Tribulação. Olha o versículo 14. 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, que é a pergunta que foi feita agora, tá vendo? Então virá o fim. O 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, que é a profecia lá de Daniel, que está falando o quê? Do anticristo, do abominável da desolação. Isso vai acontecer quando? Na tribulação. Então, Mateus 24 está falando sobre o quê? Tribulação. E a igreja já foi arrebatada. Então, voltando no 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, aonde? Na tribulação. E o que vai acontecer na tribulação para perseverar até o fim? Morre. Vão matar, tem os mártires da tribulação. Vai ser muito mais difícil aceitar. Não. Aceitação da palavra de Deus é pelo Espírito Santo. Então, é algo sobrenatural. E quando envolve sobrenatural, não são as condições da terra que determinam. Eles vão tentar sufocar o povo para não aceitar. Ó, vocês morrem se aceitar. É isso. Mas só que não vai ser assim. Eles vão aceitar mesmo que tenha que morrer. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo será tirado da terra. Boa pergunta. Boa pergunta. O Espírito Santo é Deus? Deus é onipresente? O que foi tirado da terra? O que terminou? O ministério do Espírito Santo com a igreja, que ele é o selo da igreja. Após o arrebatamento, o Espírito Santo tem ação sim, mas não mais nesse ministério. Esse ministério é específico da igreja. Será enviado por Deus. Ele é Deus, ele é onipresente. Não tem como ele estar ausente. Só que enquanto ele não concluir esse papel de levar a igreja até diante do Senhor, do Pai, que já está determinado, isso. Enquanto isso, o anticristo não pode agir. Ele tem que concluir essa obra. Ele concluiu isso, esse ministério, que é com a igreja, o anticristo vai ter ação, porque daí volta o tratamento com Israel. E o anticristo é a permissão do mal por Deus para todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que aqueles que são as ovelhas possam crer e serem resgatados. É a última chance de Israel, que os sobreviventes de Israel, a maior parte converte. Há multidões. Algumas pessoas vão Então, gente, vamos entender. O dia do Senhor é um dia escatológico. O dia de Deus, novo céu e nova terra. E o dia de Cristo? Tem esse outro termo ainda. Tem mais um. O que é o dia de Cristo? Como? Quase. Vamos pegar um texto. 1 Coríntios 1:8. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando aí de prestação de contas, de galardão. Tá? Tem mais texto. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 5.
Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aquele rapaz lá que se envolveu com a madrasta, foi entregue para Satanás, mas ele era crente de verdade. Então, o corpo dele foi entregue para Satanás, mas o espírito dele vai guardar o dia de Cristo. Ah, mas crente não perde a salvação? Não, está aqui. Perde galardão, perde muita coisa, mas salvação não. Vamos outro texto. 2 Coríntios 1,14. 2 Coríntios 1,14. Como também já em parte nos compreendestes que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus nosso Senhor. Ou seja, os irmãos que estão vivendo, glorificando a Deus com a sua maneira de viver. Então tem recompensa. Filipenses 1,6. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então está falando do quê? De recompensa. Tá? Versículo 10. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis no dia de Cristo. Está vendo? Então tem o dia de Cristo também. Tem o dia de Deus, tem o dia de Cristo e tem o dia do Senhor. São 3 dias diferentes. Ok? Capítulo 2, versículo 16. 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ministério de Paulo, com relação aos irmãos. Aí está falando dos galardões. Galardão, exatamente. Então, isso está relacionado ao quê? A recompensa, a bênção do corpo de Cristo para a noiva, após o arrebatamento, lá nos céus. Isso tem a ver com a igreja. Concluindo, versículo 10. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Achei-me espírito no dia do Senhor. Está vendo que esse dia do Senhor, boa observação, Mônica. Está em letra minúscula. Todos os outros estão em maiúscula. Que dia do Senhor é esse? Kyriake. Dia pertencente ao Senhor. Por que eu estou dando o termo técnico para vocês? Porque se amanhã alguém for discutir com vocês, você já joga no grego já. Kyriake. Kyriake significa dia pertencente ao Senhor. Ou seja, o dia da reunião, primeiro dia da semana. Interessante que esse dia pertencente ao Senhor, primeiro dia da semana, o que aconteceu no primeiro dia da semana tanto? Os apóstolos determinaram as reuniões no primeiro dia da semana. Paulo recolhia as ofertas das igrejas no primeiro dia da semana. Jesus, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. As 2 vezes que Jesus apareceu para os discípulos, que dia foi? Primeiro dia da semana. Pentecostes, que dia caiu? Primeiro dia da semana. Esse é o dia do Senhor que está falando, dia pertencente ao Senhor, que pertence a Ele. Por quê? Porque é o dia que Ele ressuscitou. Achei-me em espírito. Agora entendo, João lá. A experiência espiritual que ele está tendo, o êxtase. No dia do Senhor, está prestando culto. E Deus está falando com ele. Ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. E Deus começa a se revelar especialmente a ele, preso, mostrando a vitória lá na frente. Calma, João, vou te consolar. O final é vitória. E ele apresenta tudo para o João. Até aqui está bom.
Aí a gente segue para a semana. Paramos no versículo 10, tá ok? Tá vendo? Andamos 2 versículos hoje. Mas nós temos que entender esses pontos. Se não entendermos esses pontos, nós não vamos entender o livro. Tá bem? Ok. Vamos encerrar esse tempo aqui? O Louro, encerra com uma oração para a gente. Amém. Pai eterno, Criador. Pai, tudo que foi criado, sem que nada se criou. Nós estamos celebrando isso. Agradeço, Senhor, em nome de todos os irmãos, pela essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de conhecer melhor a Tua palavra. Onde, cada vez mais, nós temos afastado desse mundo. Afastado desse mundo, eu quero dizer, o Senhor tem dado disso, através da avareza, através do desejo da carne. E confiamos em Ti, porque o Senhor tem nos dito. E aquele que confia, ele dará a destra da sua justiça. E o Senhor também diz que aquele que confiar, amanhã o Senhor vai estar. E amanhã nós precisamos de Ti. Mais uma vez, em nome do Seu Filho, eu agradeço e nós esperamos. Amém. Amém.